Boa noite. Boa noite. Quinto dia de incêndio em Santos. Proibição da entrada de caminhões na área em risco pode durar uma semana. No Guarujá, 11 quiosques são destruídos pelo fogo na Praia da Enseada. Empresa do helicóptero que caiu e matou 5 pessoas afirma que as hélices tinham passado por revisão. Na posse de Renato Janine Ribeiro como ministro da Educação, Dilma diz que a pasta não vai sofrer corte de verbas. E começa a valer a proibição das sacolinhas plásticas em São Paulo. Saiba o que muda com a nova regra. O incêndio que atinge parte da área industrial de Santos, no litoral de São Paulo, entra no quinto dia e ainda não há previsão para o controle das chamas e nem para o fim dos bloqueios para caminhões. O vice-governador Márcio França prevê que as interrupções de tráfego de veículos pesados devem durar pelo menos mais 3 dias. Os bloqueios foram montados à meia-noite nos quilômetros 40, tanto da Anchieta como da Imigrantes. Filas de caminhões se formaram e, aos poucos, a Polícia Rodoviária foi fazendo a triagem e encaminhando os veículos para outras filas de espera. Tinha que chegar hoje, mas o guarda falou que só amanhã à tarde. E olha lá ainda. O horário que vai descer, que vai liberar, não tem informação nenhuma. E para aguentar o cansaço e a fome, a saída foi improvisar ali mesmo, na beira da estrada. 10 horas, a fila finalmente começou a andar. O Everaldo estava até fazendo uma comidinha aqui. Agora, será que vai dar para chegar? Esperamos que sim, né? Porque a gente já vem de longe aí, 15 dias fora de casa. Esperamos que a gente consiga alcançar o nosso objetivo aí de descarregar essa carga. Quem estava ali tinha a opção de retornar para São Paulo ou seguir em comboio para a Baixada pela Anchieta. Toda a área ao redor do local do incêndio foi fechada para o tráfego de veículos pesados. A medida foi tomada para garantir fluidez no trânsito e evitar congestionamentos nas regiões próximas aqui à margem direita do Porto de Santos. Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, o bloqueio deve continuar até que o fogo seja completamente controlado pelo Corpo de Bombeiros. Nesta segunda-feira, 2 tanques de combustíveis ainda continuavam em chamas. O fogo começou na última quinta-feira. 100 homens e mais de 20 viaturas dos bombeiros se revezam no trabalho de contenção das chamas e resfriamento de tanques. Até agora, quase 6 bilhões de litros de água do mar foram usados para combater as chamas. De acordo com a CETESB, a fumaça não oferece risco à população e não há ainda, segundo a Prefeitura de Santos, a necessidade de remoção de moradores dos bairros vizinhos ao local do incêndio. Ainda segundo a CETESB, análises preliminares indicam que milhares de peixes da região morreram devido à poluição da água, que apresenta baixa oxigenação e temperatura elevada por causa do incêndio. Pelo menos 11 quiosques de praia são destruídos por um incêndio no Guarujá, litoral paulista. O fogo começou por volta das 2 da tarde na Praia da Enseada. Os quiosques são de palha e com vento queimaram facilmente um depois do outro. Ninguém ficou ferido, ainda não se sabe o que provocou o incêndio. Um carro caiu no mar na travessia da balsa Santos-Guarujá hoje de manhã. O motorista não se feriu. O carro foi retirado da água por volta de 4 horas da tarde. O acidente aconteceu quando o motorista estava entrando na balsa. Segundo a Dersa, o dono do carro não aguardou a liberação para o embarque, o que provocou o acidente. Com isso, a rampa central do lado de Santos ficou interditada praticamente o dia todo. E um incêndio atingiu agora à noite um antigo restaurante na zona sul de São Paulo. O imóvel fica na Avenida Vereador José Diniz, esquina com a Rua Marechal Deodoro. Equipes do Corpo de Bombeiros foram ao local. De acordo com as primeiras informações, o imóvel foi alvo de vandalismo. O prédio que estava fechado já foi uma churrascaria chamada Buffalo Grill. Acidente na rodovia Anhanguera, que liga a capital paulista ao interior do estado, mata uma pessoa e deixa outras 5 feridas.
O acidente aconteceu por volta das 6 da manhã. Um ônibus e um carro colidiram na altura do quilômetro 25 da rodovia no sentido capital. Segundo testemunhas, o veículo teria fechado o coletivo. Um dos feridos foi levado ao hospital em estado grave. Uma pessoa morreu no local e outras 4 ficaram feridas no acidente. 22 pessoas morreram nas estradas paulistas no feriado da Páscoa. Segundo a Polícia Rodoviária, o número de vítimas fatais é 29% menor do que o registrado no mesmo período do ano passado. 432 pessoas ficaram feridas em acidentes entre quinta-feira e ontem. A polícia atribuiu a queda à intensificação da fiscalização nas rodovias. Neste feriado foram registradas quase 17 mil autuações de trânsito em todo o estado. As pás do helicóptero que caiu na Grande São Paulo, matando 5 pessoas, entre elas o filho do governador Geraldo Alckmin, passaram por uma revisão, mas não foram trocadas. A informação divulgada à tarde pelo site de notícias G1 é da Elibras, representante brasileira da Eurocopter. 2 pás foram encontradas próximo ao local do acidente. A principal hipótese até agora é de que as hélices tenham se soltado durante o voo, como mostram essas imagens de uma câmera de segurança. De acordo com a Elibras, as 5 pás foram retiradas da aeronave e passaram por uma inspeção de rotina. Após a vistoria, o conjunto foi entregue à proprietária da aeronave, a Seripatri. A reinstalação do equipamento foi feita por uma oficina do Helipark, de onde partiu o helicóptero, que é credenciada pela Elibras e homologada pela Agência Nacional de Aviação Civil. A aeronave tinha cerca de 4 anos de uso e cerca de 600 horas de voo. O acidente aconteceu na última quinta-feira, quando o helicóptero fazia um voo teste. Na aeronave estavam o filho do governador Geraldo Alckmin, Tomás Alckmin, e outros 3 mecânicos, além do piloto. O helicóptero caiu em cima de uma casa em construção em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo. Operadora de cabine de recarga do bilhete único é estuprada em estação de metrô no centro de São Paulo. O crime ocorreu na noite da última quinta-feira durante tentativa de assalto ao posto de trabalho localizado na estação República do metrô. De acordo com a polícia, a moça trabalha na cabine de recarga do bilhete único, que fica aqui logo abaixo da escada rolante desta entrada do metrô República, na Rua do Arouche. Ela estava no turno noturno na quinta-feira e quando foi deixar o local por volta das 11h30 da noite, foi abordada por um criminoso. Ele chegou a amarrar a moça e levá-la para dentro da cabine novamente e estuprá-la. Logo em seguida, um segundo indivíduo chegou com um carrinho e pediu para que a moça abrisse o cofre que fica na cabine. Ela disse que não sabia abrir o equipamento. Eles então levaram 2 celulares, um da moça e um da empresa, e fugiram. A moça foi socorrida por funcionários do metrô em seguida e o depoimento foi feito no Delpom, a delegacia que fica na estação da Barra Funda. A polícia vai agora investigar as imagens das câmeras de segurança, tanto as que ficam na cabine como uma do metrô que fica no corredor logo ao lado do local onde a moça foi abordada. Até agora ninguém foi preso. A empresa que administra a recarga do bilhete único disse que o local da cabine foi escolhido pelo metrô. Até agora ela não se manifestou sobre o caso da garota. A cabine permanece fechada aqui na estação. O metrô de São Paulo informa em nota que a equipe de segurança da Estação República fez o primeiro atendimento e providenciou o encaminhamento da funcionária da Prodata para a Delegacia de Polícia do Metropolitano na noite da última quinta-feira. A empresa informa ainda que vem prestando todo o auxílio à polícia, inclusive cedendo imagem do circuito de vigilância para ajudar na investigação do caso. O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, do PMDB, afirma que o complexo do Alemão, na zona norte da capital fluminense, será reocupado pela Polícia Militar. O anúncio veio após a morte de 4 pessoas nos últimos 5 dias, entre elas a de Eduardo de Jesus, de 10 anos, morto com um tiro de fuzil na porta de casa na última quinta-feira. A suspeita é de que o tiro tenha sido disparado por policiais militares. Segundo nota do governo do estado, a reocupação do conjunto de favelas ainda não tem data para acontecer e vai ocorrer sem a presença das Forças Armadas, apenas com novos policiais. E agora vamos ao comentário de Bob Fernandes.
Elizabeth Alves, 41 anos, foi morta dentro de casa, bala perdida. Um PM teria atirado na cabeça de Eduardo de Jesus, 10 anos. Em 2 dias, 4 mortos pela polícia no Morro do Alemão. Há anos repisamos um tema aqui, as diversas formas da violência no Brasil. Continuaremos a falar porque não há nada mais importante do que a vida. O Brasil é o campeão mundial de assassinatos em números absolutos. Nos últimos 34 anos, mais de 1.400.000 homicídios. A média anual, que já foi de 50 mil homicídios, segundo novas fontes, beira os 55 mil. É o país onde a polícia mais mata e também mais morre. No ano passado, só a polícia de São Paulo matou ou 694, ou 801, ou 926 pessoas. Os números variam de acordo com as fontes. Entre 95 e 2013, 12 mil pessoas morreram em intervenções policiais em São Paulo. 10.800 eram civis e 1.200 eram policiais. Até 2013, em apenas 5 anos, 11.197 pessoas foram mortas pelas polícias no Brasil. Isso é mais do que as polícias dos Estados Unidos mataram em 30 anos. De 2009 a 2013, foram mortos 1.770 policiais no país. Mais de 75 deles mortos fora do serviço, muitos fazendo bico. No Rio e São Paulo, o soldado PM recebe menos de R$3.000. Um alemão expert em segurança pública esteve em São Paulo em meados dos anos 90. Viu, ouviu e definiu. Cada sociedade tem um nível de segurança que corresponde ao que está disposta a pagar para ter. Pagar em todos os níveis da vida em sociedade, não só na segurança. Em debates nas ruas, na política, nas redes sociais, tem predominado a truculência verbal, a intolerância, a ausência de inteligência e imensa hipocrisia. Essa violência no uso das linguagens e o genocídio nas ruas são indissociáveis, são fenômenos que se retroalimentam. Boa noite. Começou a funcionar hoje na Zona Norte de São Paulo a tenda de apoio para atendimento aos pacientes com suspeita de dengue. A região é a mais afetada pela doença aqui na capital paulista. A tenda foi montada no bairro da Brasilândia. Ao todo, serão 3 unidades na Zona Norte. O espaço funcionará de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde, e tem como objetivo agilizar o atendimento de pacientes com suspeita de dengue. A Brasilândia é o bairro com maior número de infectados até o momento aqui na capital, com 547 casos. A prefeitura também está utilizando uma máquina que faz exames rápidos de sangue a fim de agilizar os diagnósticos. Nós estamos acoplando a essas tendas a possibilidade de fazer esse exame rápido. Então, todas as tendas que nós instalarmos contará com esse equipamento que consegue fazer esses tipos de exame em até 15 minutos. E com isso acelero o processo de intervenção e de um melhor cuidado ao paciente supostamente portador de dengue. Choveu hoje aqui na capital paulista, mas foi fraco em pontos isolados. Mas o tempo deve ficar seco nos próximos dias. Segundo os meteorologistas, nas próximas 2 semanas, a possibilidade de chuva é quase nula. Vamos à previsão com Luciana Magalhães. A terça-feira será de tempo firme na maioria das regiões paulistas. Uma massa de ar seco mantém o tempo aberto, com sol e sem chuva em quase todo o estado. Mas mesmo assim, o calorão dos últimos dias não deve voltar. Na região centro-norte, temperaturas mais amenas, com máxima de 28 graus em São Carlos e de 25 em Franca. E na faixa leste, a umidade vinda do mar espalha nuvens que provocam chuva fraca a qualquer hora do dia, inclusive aqui na capital e também no litoral, onde a máxima, aliás, não deve passar amanhã dos 24 graus. Na capital, nuvens carregadas continuam provocando chuva entre hoje e amanhã, mas na quinta não deve chover mais. E as temperaturas vão cair nos próximos dias. A máxima será de 23 graus amanhã, 24 na quarta e de 25 na quinta-feira.
Hoje foi o primeiro dia útil da nova lei das sacolinhas em São Paulo, que passou a vigorar neste domingo, após 4 anos de adiamentos. A partir de agora, tanto os estabelecimentos quanto os consumidores que desrespeitarem a regra poderão ser multados. Não dá para negar que elas são modernas. São feitas de cana-de-açúcar e agridem menos a natureza. Também são 40% maiores. A promessa também é que as novas sacolinhas sejam mais resistentes e possam suportar até 10 quilos. O problema é que na maioria dos mercados, toda essa vantagem tem um preço. Neste, o cliente paga 10 centavos por cada sacolinha. A cobrança realmente eu acho indevida. Porque na realidade o supermercado já tem o seu lucro e ele jogaria esses 10 centavos um pouquinho a mais nos preços. Tudo bem. Outros estão cobrando 8 centavos. 10 centavos é o certo, porque vai 8, ninguém tem os 2 centavos para dar de troca. Vai ficar os 10 centavos, então dá tudo certo. O gerente explica que a cobrança é para cobrir os custos com as novas sacolinhas, que, segundo ele, também são compradas do fabricante por 10 centavos cada uma. O consumidor vai comprar 150 mil sacolinhas da outra semanal. Essa sacola nova, por ela ser mais que o dobro da outra, compramos 10 mil da cinza e 10 mil da verde para a gente ver como é que vai ser o andar da carruagem de hoje e amanhã. Com certeza vou ter que comprar mais. Neste outro estabelecimento, as sacolas são gratuitas, já que a lei prevê que a cobrança seja opcional. Eu acho que não é justo o consumidor pagar. Sendo de graça, compensa. De graça, com certeza. Então eu vou comprar tudo agora aqui. Eu não sabia que aqui não estava cobrando. Pagando ou não pelas novas sacolinhas, todo consumidor terá em casa as mesmas responsabilidades. Nesse caso aqui, respeitar a indicação das cores na hora de reutilizar as sacolinhas. As de cor verde só podem ser usadas para o lixo reciclável, garrafas, embalagens de plástico, de papel ou de metal, por exemplo. E as de cor cinza ficam destinadas para o lixo orgânico, restos de alimentos e bitucas de cigarro, por exemplo. A pessoa que não cumprir a regra está sujeita a uma advertência. No caso de reincidência, o alerta se transforma em multa, que varia de R$ 50 a R$ 500. Os supermercados também estão na mira da fiscalização. Os que não oferecerem os novos modelos estão sujeitos a multas que vão de 500 a 2 milhões de reais. Toma posse o novo ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro. Durante a cerimônia, a presidente Dilma Rousseff disse que os cortes no governo não vão atingir programas importantes da pasta e que a luta para recuperar a Petrobras é um compromisso do seu governo. Na cerimônia de posse no Palácio do Planalto, Dilma falou sobre a escolha do filósofo Renato Janine Ribeiro para o Ministério da Educação. Para consolidar a construção do desafio de uma pátria educadora, eu convidei um professor, um pensador e um apaixonado pela educação. Renato Janine Ribeiro é uma feliz novidade. O filósofo e professor da USP assume o Ministério da Educação no lugar de Cid Gomes, que pediu demissão depois de um bate-boca na Câmara. Anteriormente, ele havia chamado os deputados de achacadores. Cid não participou da cerimônia. No discurso, Dilma também defendeu a necessidade de promover ajustes fiscais na economia brasileira, mas disse que isso não vai prejudicar os programas educacionais. Eu garanto às brasileiras e aos brasileiros que a necessidade imperiosa de promover ajustes na nossa economia, reduzindo despesas do governo, não afetará os programas essenciais e estruturantes do Ministério da Educação. A presidente lembrou da aprovação pelo Congresso Nacional do projeto que destina 75% dos royalties do pré-sal para investimentos em educação. Ela destacou a importância da recuperação da Petrobras, estatal envolvida em denúncias de corrupção investigadas na Operação Lava Jato. Tenho certeza que a luta para a recuperação da Petrobras, que está em curso, eu falo tanto a luta quanto a recuperação, é minha, é do meu governo e eu tenho certeza interessa a todo o povo brasileiro. O que está em jogo nessa luta, em defesa da Petrobras e do controle do pré-sal, é a nossa soberania, é o futuro do nosso país e da educação.
Direto de Brasília, Josias de Souza analisa os desafios que Renato Janine Ribeiro terá no Ministério da Educação. Ao dar posse ao novo ministro da Educação, o acadêmico Renato Janine Ribeiro, a presidente Dilma Rousseff fez 2 declarações às quais você deve dar crédito apenas até certo ponto, o ponto de interrogação. Numa dessas declarações, a presidente assegurou que os cortes orçamentários que estão sendo feitos agora em função do ajuste fiscal não afetarão os programas essenciais e estruturantes do Ministério da Educação. Ora, a presidente não sabe nem quanto vai ser cortado. Os ministros da área econômica estão justamente debruçados sobre essas contas e algumas cifras podem sofrer alterações em função de decisões que o Congresso ainda terá que tomar. Certas áreas da educação já se queixam dos cortes. Só nas universidades, por exemplo, a tesourada foi de 30%. Algumas das universidades têm dificuldades para manter serviços essenciais, como segurança e limpeza. Portanto, convém esperar um pouco mais para ver se as intenções da presidente não tropeçarão nos fatos. Noutra declaração duvidosa, Dilma Rousseff afirmou que o petróleo extraído do pré-sal vai assegurar nos próximos anos uma renda contínua, permanente para o Ministério da Educação. Vem aí, nas palavras da presidente, uma revolução educacional. Ora. A Petrobras está mergulhada em crise, como sabemos todos nós. Essa roubalheira que se instalou na estatal fez com que ela cortasse fortemente os seus investimentos. E o modelo de exploração do pré-sal adotado pelo governo concentra na Petrobras os investimentos, prevê que a estatal faça fortes investimentos. Investimentos que ela não está conseguindo fazer na proporção planejada. Portanto, este programa de exploração do pré-sal vai sofrer atraso. Assim, se você não quiser fazer papel de bobo, como disse no início, convém levar essas declarações, dar crédito a essas declarações da presidente apenas até certo ponto, o ponto de interrogação. Boa noite. Um fundo de pensão da Suécia vai processar a Petrobras. Segundo o jornal britânico Financial Times, o fundo de pensão AP1, um dos maiores da Europa, com 30 bilhões de dólares em ativos, quer uma compensação financeira da estatal brasileira pela desvalorização das ações da companhia após as denúncias de corrupção. Assim como já acontece nos Estados Unidos, investidores europeus alegam que a Petrobras não revelou nos balanços a real situação da empresa, não provou que os controles para evitar a corrupção funcionavam e sobrevalorizou os ativos. E o governo Dilma deve ter mais uma mudança em seu ministério. Segundo o jornal Folha de São Paulo, a presidente convidou Eliseu Padilha, atual ministro da Aviação Civil e membro do PMDB, para assumir a Secretaria de Relações Institucionais, que é responsável pela articulação política do governo. Atualmente, o posto é de Pepe Vargas. Daqui a pouco, o dólar abre a semana em queda. E proibição na Turquia. Governo bloqueia acesso às redes sociais após a morte de promotor. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Liber. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Nesta segunda, o Todo Seu está repleto de atrações imperdíveis. João Gordo é o entrevistado da noite, meu querido amigo. E esse bate-papo promete render. Vamos ainda saber mais sobre a Conferência Mundial que busca soluções contra o aquecimento global. No musical, tem o quarteto feminino alemão Salute Salon. Você vai perder? Tenho certeza que não, né? Todo Seu, segunda, 10h30 da noite. Estou te esperando.
Dólar fecha em queda pelo 5º dia consecutivo. A moeda norte-americana terminou a segunda-feira cotada a R$ 3,12. O dólar chegou a operar em R$ 3,08 no início da tarde, influenciado pelos dados de geração de emprego nos Estados Unidos, que ficaram abaixo do esperado para março. Economistas do mercado financeiro prevêem que o PIB brasileiro irá encolher 1,01% este ano. A informação faz parte do Boletim Focus, divulgado hoje. Se confirmado, será o pior resultado da economia brasileira em 25 anos. No levantamento feito pelo Banco Central com mais de 100 instituições, as projeções para a inflação também pioraram mais uma vez. O mercado financeiro revisou a perspectiva do IPCA 2015 para 8,2%. Turquia bloqueia acesso às redes sociais no país para impedir a divulgação de fotos de promotor morto por grupo armado de extrema esquerda. O promotor Mehmet Kiraz foi feito refém na semana passada, depois de um grupo de extremistas invadir o Palácio de Justiça em Istambul. Ele investigava a morte de um adolescente que ficou 9 meses em coma devido a um ferimento na cabeça durante um protesto. O promotor foi morto na tentativa de resgate. Segundo o governo turco, o bloqueio do Facebook, Twitter e YouTube é uma medida administrativa depois que centenas de sites divulgaram a foto de Mehmet com uma arma na cabeça. No ano passado, o governo chegou a bloquear as redes sociais no país a fim de evitar a divulgação de denúncias de corrupção contra o premier Tayyip Erdogan. Príncipe Harry, quarto na linha sucessória do trono inglês, chegou nesta segunda-feira à Austrália para servir nas Forças Armadas do país. O serviço de Harry no país vai durar 4 semanas. Antes de se apresentar ao comando do exército em Perth, no sudoeste do país, o príncipe depositou uma coroa de flores no túmulo do soldado desconhecido e visitou o memorial de guerra da capital australiana, Canberra. Em março, Harry anunciou que encerrará sua carreira no exército do Reino Unido em junho, depois de 10 anos de serviço, com 2 passagens pelo Afeganistão. A edição das 10 do Jornal da Gazeta fica por aqui. Uma boa noite para você. Fique agora com o Rony Von no Todo Seu. Uma boa semana e até amanhã. Daqui a pouco, 11h30 da noite, Cidade Ocupada debate a questão dos camelôs em São Paulo. Assista agora, Todo Seu.